Olá, alunos e alunas, bem-vindos novamente. Eu sou a professora Rosa, estou com a disciplina Teoria Geral da Computação. Na unidade 1, nós fizemos uma abordagem sobre a parte de lógica, álgebra booleana, conceitos de digitais, né? Onde eu dei uma pequena conceituada para vocês sobre esse conteúdo. Agora nós vamos à frente, né? A Teoria Geral da Computação engloba vários conceitos. Então a gente precisa explicar um pouquinho mais isso para vocês, tá bom? Então vem comigo. Então, unidade 2, nós vamos falar agora sobre autônomos em linguagem, pessoal. Eu sei que alguns estão tendo um pouquinho de dificuldade, até mesmo pela leitura, mas não se preocupe, que dentro desses vídeos, dentro das nossas aulas de encontros, né, síncronos, eu vou tirando essas dúvidas de vocês. Essa é uma disciplina extremamente conceitual, tá? Os exemplos que são postados junto da apostila vão servir para orientar vocês ao entendimento, né? A que vocês criem essa intimidade com as questões, com as figuras, né? Com as questões que são abordadas adentro ao longo da disciplina, tá? Então o objetivo da aula de hoje, pessoal, é definir para vocês linguagens regulares, que é um conceito dentro da teoria, né? E também explicar os autônomos finitos, tá? A nossa abordagem aqui é nos autônomos finitos e os seus desdobramentos, né? Então vamos lá, vamos à frente. Então não se preocupe, a gente vai bem devagar para que possa ficar claro. Então vamos lá. A teoria da computação, pessoal, é formada por três partes centrais, né? Que a gente chama, são conceitos orientadores. São eles: as linguagens formais, os autônomos finitos, que são divididos em regulares e não regulares. Aqui, lembra que eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com os autônomos, beleza? E as linguagens formais. Vamos lá, primeiro conceito, linguagem regular, a sua definição de o que é uma linguagem regular. Ela é abordada os seguintes pontos: autônomos finitos, que é um dos nossos tópicos de detalhamento, uma expressão regular e a gramática regular. Ambos são conceitos que vocês vão ver ao longo de todo o percurso dessa disciplina. Por isso que eu estou dando esse enfoque aqui. O que é um autônomo finito, né? A definição de autônomo finito é um reconhecedor da linguagem. O autônomo, ele serve para reconhecer a linguagem que está sendo depurada pelo nosso sistema, pela nossa máquina, através dos nossos algoritmos, tá? O que é uma expressão regular? Isso a gente já vai até para o associamento, né? Ela é um gerador de linguagem. Eu preciso de uma linguagem para interpretar aquele algoritmo dentro da minha máquina, para ser processado, não é isso? Então, somente através das expressões regulares que eu vou utilizar as minhas palavras da minha linguagem. Na gramática regular, é um gerador também de linguagem, pessoal. Então, eu preciso de uma linguagem para ser interpretada, não é isso? Pelos meus autônomos. Ah, entendi, professor. Então, eu preciso de uma sequência a ser interpretada, o algoritmo pela máquina. É isso, tá, pessoal? Então, a linguagem regular ela vai trazer essa questão mesmo. Ela vai servir para interpretar os meus autônomos para quem? Para a minha máquina. É bem simples, tá? Então, agora vamos falar justamente do nosso grande vilão ou artista principal, que são os autônomos finitos, não é isso? Bom, falar em autônomos finitos, a gente fala em computadores com limite de memória. Essas máquinas, elas são máquinas abstratas para computação. Professor, é uma máquina? Não, o autônomo, ele vai servir o quê? Ele é um código que você vai utilizar para ser interpretado pela sua máquina. Porque a teoria geral da computação, ela trabalha realmente com o quê? Com a linguagem de máquina, com algoritmos, com interpretação. Como é que se dá o processamento da minha máquina ao interpretar ou desenvolver a questão do algoritmo, um algoritmo escrito numa determinada linguagem. Então vamos lá mais um pouquinho? Então vamos lá, nós temos dois tipos de autônomos, que são os finitos determinísticos, que lá vocês vão ver na apostila AFD e AFND, tá? Que são os autônomos finitos determinísticos e os não determinísticos. Beleza, pessoal? Então, lembrando que é a parte conceitual. Iremos sempre abordar os conceitos para que vocês possam entender. Autônomos finitos, pessoal, são máquinas de estados. Vocês podem ver até que, inclusive, lá no nosso conceito, na nossa apostila, nas páginas 39, tem lá umas representações de máquinas de estados finitos, né, para representando por exemplo, aquele de abrir porta, números pares e ímpares, tá? Então, vocês podem utilizar lá para entender. A máquina de estado vai te ajudar a entender um autônomo finito, como se dá esse processamento, como é que a máquina interpreta através das linguagens regulares
esse meu autônomo, beleza? Então vamos lá, são reconhecedores da linguagem regulares. Os autônomos finitos são utilizados na análise léxica do computador, do compilador. Lembra que eu falei que a máquina vai interpretar através da linguagem regular o quê? Os meus autônomos finitos, que são os dados a mais do que a descrição dos conceitos de um algoritmo, tá bom? Também pode ser definido como autônomo finito uma máquina que lê a entrada de uma única vez. Você lembra dos exemplos que tem lá? Que nós temos, você trabalha com máquinas ou verdadeiro, ou certo, ou 0 e 1. Então, o que acontece no autônomo finito? Ele vai ter apenas uma entrada por vez. São máquinas com capacidade menor de processamento, são utilizados autônomos finitos, tá? Porque a capacidade de memória é inferior. Então, a máquina ela vai ter um processamento um pouco mais lento, uma entrada por vez, tá? E também pode ser a instrução que você vai executar naquela máquina, ela vai ser o quê? Você pode interpretar através do estado de máquina e símbolos de entradas, de entrada, né? In, on, ou então você pode ter, também pode ser definido como autônomo finito, uma máquina que lê a entrada uma única vez, na qual uma instrução a ser executada é determinada pelos estados da máquina. Leitura, não leitura, leitura, não leitura. Então isso é feito de passo a passo dentro de máquinas de menor capacidade. Vamos mais à frente? Eu utilizei com vocês um exemplo, inclusive, que está dentro do nosso material, que são aquele da abertura de porta automática, né? Então isso é um dos conceitos mais utilizados para representar e demonstrar autônomos finitos, tá, pessoal? Porque lembra que a máquina finita, no conceito dela, ela tem sempre o quê? Ela tem que faz a entrada, processa e depois que faz a outra leitura. Então, quais são o princípio básico? Eu tenho sempre que ter o quê? Uma entrada e uma saída. Ou melhor, eu tenho sempre que ter estados possíveis para que a máquina possa fazer a sua leitura. Ou eu sou par, ou eu sou ímpar. Ou eu sou 1, ou eu sou 0. Nesse caso da porta automática, eu estou utilizando o exemplo, ou a porta está aberta, ou a porta está fechada. Beleza? Todo mundo comigo? Então vamos lá, vamos interpretar através de um autônomo finito esse conceito, esse algoritmo de abrir e fechar uma porta com sensor. Quais são os meus sinais de entrada? A minha porta, eu posso estar o quê? Se eu estiver na frente da porta, o sensor vai fazer a leitura. Quando ele vê que existe presença, ele faz o quê? Se a porta estiver aberta, se estiver fechada, ele vai abrir. Então, os meus sinais de entrada, que seriam o processamento do meu algoritmo, é o quê? Ou eu vou estar na frente da porta, ou eu vou estar atrás da porta, ou eu vou estar em ambas, aquela ideia da pessoa que fica ali, ou está em um, está na outra, ou eu posso não estar em nenhum, posicionado em nenhuma situação de leitura dessa porta. Quais são os requisitos para que eu faça a análise desse meu algoritmo? Vamos lá. Vocês vão ver que no exemplo eu botei essa tabela para que eu possa ajudar a leitura. A partir desse entendimento que vocês estão vendo aí, que eu montei para vocês vão ver exatamente o que a gente chama de máquina de estados, né? Você vai conseguir interpretar todos os outros exemplos que está lá na biografia. Então, a porta só pode estar em que estado? Ou aberta ou fechada, não é isso? São duas situações possíveis para que possa ver a execução ou processamento. Logo após você tem ciência disso, quais são os estados que a gente chama, quais são os estados possíveis para haver uma transição, para haver um movimento, para haver um processamento. Então, os estados possíveis são, ou eu vou estar à frente da porta, ou eu vou estar atrás da porta, na parte que a gente chama a parte interna, ou eu vou estar que a gente chama de ambos ali, aquele pessoal que fica no meio da porta, não sai, não entra, né, que atrapalha o pessoal. Então você não está dentro, não está fora, então você está em ambos. Então nesse momento também tem uma quarta, que seria a nossa quarta forma de transição. Eu posso também não estar em nenhum lugar. Então o meu algoritmo vai me demonstrar quais são as transições possíveis para essas 4 situações. A primeira, lembra do estado, né? O estado possível, fechado e aberto.
Lembra? Ímpar e par, tá? Então, eu tô no momento, eu tô ali, dei início no meu processamento. A porta está fechada. Eu tenho que resolver o seguinte: se eu estiver à frente da porta, o que que vai acontecer? A porta tá fechada. Eu estou aqui, ó, parei na frente. O que que vai acontecer? A porta faz o quê? Tem que abrir. Então, nesse momento, há uma transição. Vocês podem ver aí, ó. Eu tô na frente, então eu vou para o estado de aberto, tá? Então, a gente chama, por isso que houve uma transição. Opa, então, houve uma transição, eu faço número 1. Agora, eu estou lá na porta fechada. O que que acontece? Eu tô na frente da porta. Ela está aberta. O que que eu vou fazer agora se a porta estiver aberta? Vamos pensar, pensa um pouquinho antes de eu dar a resposta aqui. Eu estou na frente da porta está aberta. Opa, ela vai abrir de novo? Não, ela vai se manter no estado de aberto. Por isso que há essa representação dele refazer o processo. É como se ele estivesse em loop, né? Tá aberto e eu tô parado. Então, ela vai ficar parada na situação de aberto, ok? Vamos para a terceira. Eu falei também que eu posso estar a porta fechada, eu tô na frente, a porta aberta, eu tô na frente. Agora eu tô lá, a porta tá aberta e eu tô atrás dela, na parte interna. O que que vai acontecer? Ela vai se manter o quê? Aberta. Não é isso? Eu tô lá na parte interna, eu tô atrás dela, o que que acontece? Ela continua aberta. Se ela não tiver aberta, ela vai fazer o quê? Ela tá no estado de fechada, eu volto e ela vai mandar novamente o quê? Que eu faço o quê? A abertura da porta. Gente, eu sei que muitas das vezes gera um pouquinho de dúvida, mas nessa representação dessa máquina de estados que eu coloquei para vocês seguirem ali, ó, o estado da porta em fechado. Não tem ninguém na porta. O que que acontece? Se tá fechado, ela repete o estado. Olha lá, ela fica ali, ó, tô fechada. Eu tô com a porta fechada, eu tô na frente dela, o que que vai acontecer? Ela vai mandar para o estado, vai abrir e te manda para o estado de aberto. A porta está fechada, eu estou o quê? Atrás dela, esse atrás seria na parte interna. O que que vai acontecer? Se ela está fechada, ela vai se manter o quê? Fechada, tá? Agora não, eu tô na porta ali no meio da porta, ela está fechada. Professor, mas como é que eu vou estar no meio da porta? É aquela ideia que o sensor te pega, ele sabe que você está ali. Então você vai o quê? Ela vai ser mantida fechada por uma questão de segurança, tá? Ela vai ser mantida fechada. Então eu vou fazer a primeira explicação no estado de fechado. Quando a porta está fechada e não há ninguém ali, ó, inclusive tem aí atrás, em ambas e ninguém. Se não tiver ninguém, a porta continua no estado fechado. Então, há uma repetição desse estado. A porta, por exemplo, agora eu estou na frente da porta. O que que tem que acontecer? Opa, o sensor me pegou, eu estou aberto. Então, eu vou para o estado de aberto. Então, a porta vai fazer o quê? Vai se abrir. Agora, o terceiro estado, eu estou atrás da porta e ela está fechada. O sensor não está me pegando. Ela vai fazer o quê? Se mantém fechado. Não, eu estou em ambos, o sensor está ali, aquele meio termo. Ela vai continuar fechada, porque não houve o quê? Movimento para gerar uma transição. A segunda análise vai ser sobre o estado de aberto. Eu estou aqui, a porta está aberta e não tem ninguém. O que que vai acontecer? Ela vai continuar o quê? Do jeito que está, ela vai continuar aberta. Aí agora vamos fazer a análise do estado da porta, né? Na situação de que a porta está aberta. Se eu estou à frente da porta, ela está aberta, o que vai acontecer? Ela vai permanecer aberta, porque eu estou gerando um sinal dizendo que tem alguém ali a passar. Eu estou na parte interna da porta, né? A parte interna do estabelecimento, e a porta está com o sistema aberto. O que vai acontecer? Vai continuar aberta, porque não houve nenhum movimento. Ela já está aberta. A terceira, eu estou ali no meio da porta, ela já está aberta, o que vai acontecer? Nada, ela continua aberta. Vocês podem ver que esses três estados, eles vão se manter o quê? Dentro da representação do o estado da porta automática em aberto. Ah, mas eu estou aqui agora, não há ninguém na porta e a porta está o quê? Aberta. O que vai acontecer? Ela vai se fechar. É aquela ideia de você se retirou. Então a porta se fecha. Então, para você fazer uma análise, né, nessas representações de máquina de estado, prestem atenção quais são as possíveis mudanças ou que gera uma transição. Eu recebi o número 0.
Ele é par ou ele é ímpar? Se ele é par, ele se mantém no primeiro estado. Não, se ele é ímpar, então eu tenho que transferir ele para a representação do ímpar. Então é muito tranquilo, pessoal. Olhem no material e façam essa análise. Primeira coisa, identifica quais são os estados que tem que ser representado aí no seu autônomo. Ah, tá, então eu quero saber se é par ou eu quero saber se é ímpar. Eu quero saber se a porta fica aberta ou se a porta fica fechada. Ah, eu quero saber se a idade é maior ou menor. Então, isso aí, essas máquinas de estados, ela vem para que de uma forma lúdica não, né? Mas de uma forma em diagrama vocês possam entender como é que se dá esse processamento dentro da máquina. Ok, pessoal? Eu sei que às vezes fica uma questão muito aberta, mas é assim mesmo. Vocês têm que entender. Lembra que lá na primeira aula eu falei na questão das álgebras booleanas, que vocês precisam entender como é que é a função, porque é assim que os algoritmos se processam dentro das máquinas, tá? É com uma questão de lógica e de passo a passo. Aí eu tenho um outro conceito que eu vou colocar para ajudar para vocês, uma outra explicação, representando também uma máquina de estado de fechado e aberto. Só que aqui eu só tenho 4 condições. Aí eu estou usando números, olhem aí, tá vendo? Vamos lá, a porta fechada e a porta aberta. Na condição 1, a porta, alguém está na entrada. Se alguém está na entrada e a porta está fechada, o que acontece? Agora é uma representação numérica, tá? É a mesma marca de estado, porém com números. Aí o que acontece? Olha, vocês estão vendo ali? A primeira transição vai para onde? Vai para o estado quê? De aberto. Na segunda, alguém está lá na saída, né? Digamos assim, ou na parte interna, perdão, da loja. E aí ela precisa o quê? O que vai acontecer? Na frente da porta, o que acontece? Ela vai continuar o quê? Com a porta aberta. Olha o número 2 lá, tá vendo onde ele tá? É como se ele estivesse repetindo. Agora alguém está lá na entrada, na parte externa, e alguém está na saída. Digamos que tivesse a situação de 2 pessoas. O que vai acontecer, gente? A porta faz o quê? Ela se abre, olha. Então repete a mesma transição. Por isso tem ali número 1, número 2, número 3, que representam as condições que vão gerar transição naquela máquina de estado. Número 4, ninguém está na entrada e ninguém está na saída. O que acontece? Se a porta estiver aberta, o que vai acontecer? Ela vai fechar. Então, eu fiz uma demonstração do mesmo algoritmo, do mesmo autônomo, né, que a gente chama de autônomo finito, para vocês através de uma máquina de estado, com uma representação mais abrangente, usando tabela, e a segunda usando numérica, para que vocês possam ter isso, tirar essas dúvidas, né, e ter como base, até mesmo para pesquisar, né, dentro da nosso material, na internet, que possam reforçar esse conceito. Pessoal, eu sei que é um conceito novo, gera um pouco de dúvida, espero que eu tenha atingido com vocês, né, essa compreensão, para que vocês saibam fazer a leitura, né, dentro do nosso material, realmente dessa máquina de estados. E aqui, hoje a gente encerra, né, muito obrigado, encerramos agora esse conteúdo da unidade 2. Claro, professora, tem muito conteúdo, sim, mas como eu falei, essa é uma disciplina extremamente teórica, mas tem conceitos que eu preciso esmiuçar com vocês para que ajudem a vocês no entendimento, tá bom? Mas eu tô aqui, aguardo vocês até a próxima. Obrigada, pessoal!